E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero deixar aqui uma mensagem, né, para os católicos, tá? É uma mensagem, né, para nós que é católico, que é cristão, né, de maneira geral, mas aí principalmente para nós católicos, para o cristão, né, católico, né? Aquele cristão que quer viver, né, a sua fé autêntica aí, beleza, mesmo? Então é nesse sentido, né, esse vídeo. Se você não é cristão, né, e muito menos católico, então esse vídeo você pode ver o vídeo também, né, desde que você entenda que essa mensagem, né, é uma direção, né, para nós católicos, para a gente conhecer o que diz a Sagrada Escritura, o que diz, né, a Igreja a respeito desse assunto. Eu tenho visto, né, em beira de estrada, cruzamento, né, rotatória, alguns ritos, né, algumas oferendas que o pessoal deixam lá para em busca de resposta para algo que elas querem, né? Então esses ritos, né, pagão, né, que não coadunam com a fé católica, com a nossa fé católica. Então são esses ritos, são superstição, são esses sacrifícios, né, que as pessoas fazem a esses ídolos. Vamos ver o que a Sagrada Escritura nos diz, né? Aqui na primeira carta de São Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 10, eu vou ler do versículo 19 ao versículo 22, para a gente ter noção do que diz, né, a Sagrada Escritura. Aqui diz assim, né, o que quero eu dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que o ídolo seja, né, alguma coisa? Não, mas aquilo que eles se sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês entrem na comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por acaso queremos provocar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Entendeu, meus irmãos? Como a leitura, né, é forte, né? Quer dizer que o ídolo é alguma coisa? Ele diz não, né? Ele diz, ó, aquilo que sacrificam, né, a ídolos, sacrificam a demônios. Então, esses sacrifícios que a gente vê aí nas estradas, nas encruzilhadas, né, em rotatória, em determinados, né, lugares, oferendas ao mar, oferendas disso e daquilo. Então, isso o apóstolo Paulo está dizendo que isso não é oferecido, não é um sacrifício a Deus, mas e sim a demônios. Então, de repente você é católico, né? E já participou desses tipos de rituais, de oferenda a essas entidades, mas você não conhecia esse texto bíblico. Você não conhecia essa palavra de Deus. De repente, né, esse vídeo chegou até você por uma graça de Deus, para alertar, olha, esses sacrifícios, né, essas oferendas, esses animais, né, mortos, sacrificados, esses alimentos, né, que são oferecidos a ídolos, são oferecidos, né, a demônios. Veja o versículo, né, diz claramente, o versículo 20, né, sacrificam a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês entrem na comunhão com os demônios. Então o apóstolo diz, eu não quero que vocês participem da mesa dos demônios. No versículo 21 vai dizer, né, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por acaso queremos provocar a ira do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então veja, tudo aquilo que é oferecido a essas entidades, sacrificado a essas entidades, seja, né, alimento, seja animais, seja uma adoração, né, isso tudo, né, é oferecido, né, a demônios e não a Deus, diz o apóstolo. Então a gente não pode provocar, né, esse ciúme de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento. Então a gente não pode provocar a ira de Deus. Acaso somos mais fortes do que Deus, né, diz o apóstolo.
Porque a gente tem que fazer uma reflexão, meus irmãos, da seguinte maneira. Quando a gente busca só em Deus, quando a nossa fé está só em Deus, quando a gente tem Deus em primeiro lugar em nossa vida, por que procurar alguma coisa nesses lugares? Por que procurar alguma coisa nessas entidades? Por que participar desses ritos, né, muitas vezes escondido, obscuro? Né? Então, por que participar desses ritos estranhos que não coadunam com a fé católica? Que a fé católica, né, é bem clara, que a gente que crê em Jesus Cristo, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar. E quando a gente procura uma entidade desses no mundo aí do paganismo, né, dessa idolatria pagã, quando um católico, né, deixa de confiar totalmente em Deus, totalmente em Jesus Cristo, né, e vai para esses cantos, vai fazer essas oferendas, né, vai fazer esse sacrifício, quando um cristão vai fazer isso, ele está dizendo claramente que ele não confia unicamente em Jesus Cristo. Então, né, essa pessoa está dizendo o quê? Que Jesus Cristo não é suficiente. Então a pessoa sente falta de alguma coisa, sente um vazio e vai procurar nessas entidades. Mas a fé católica, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que para quem crê, Deus, né, Jesus Cristo é o tudo. Tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então não há necessidade de procurar uma resposta nessas entidades religiosas, nessas seitas, nessas, né, superstições. Porque é isso que provoca a ira de Deus, né, diz o apóstolo, diz o texto bíblico. É isso que provoca, né, a ira de Deus. É quando um católico participa, né, da Eucaristia, participa da mesa da palavra do Senhor e depois vai participar de um ritual pagão, vai participar de uma encruzilhada, vai participar de uma oferenda a um ídolo. Isso é provocar a ira de Deus. E a gente não somos mais fortes do que Deus, diz o texto bíblico. Confira aí na sua Sagrada Escritura. Primeira carta, né, que São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 22. Para você ver que isso não é invenção da minha cabeça. Que a gente não pode participar da mesa de Cristo, da mesa da Eucaristia, e participar desses ritos pagãos. Entende, meus irmãos? Que a gente não pode fazer isso. Porque isso é provocar a ira de Deus sobre nós, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, a gente precisa conhecer a Sagrada Escritura. Né? A gente precisa conhecer a Sagrada Escritura para a gente ser consciente e não participar desses ritos, né, pagãos. Beleza, meus irmãos? Então essa mensagem que eu deixo nesse vídeo, para aquele que é católico, para aquele que é cristão e quer viver sua fé mais autêntica, né, possível. Para não colocar aí a sua fé nessas entidades, colocar a sua fé unicamente, né, em Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador. Então a gente não pode ir buscar andar de mão dadas com essas entidades pagãs, com esses ritos, né, pagãos, porque a Sagrada Escritura vai dizer que a comunhão com esses ídolos é a comunhão com o demônio. E não podemos ter a comunhão com demônios, e sim só com Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, né? Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Deixa o joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.